Analisando profecias apocalípticas. Nas profecias apocalípticas, encontramos previsões sobre o exército de 200 milhões de soldados atacando Israel na guerra do Armagedon e a secagem do rio Eufrates para dar passagem a esse grande exército. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual anunciava: solta os quatro anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número do exército com seus cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Eis que venho de surpresa. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as vergonhas da sua nudez. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse 16, versículos 12, 15 e 16. A profecia de Apocalipse capítulo 6, versículo 8, fala da morte de 1/4 da população mundial, profecia esta cumprindo-se nos dias atuais com as mortes pela espada, pela fome, pelas pestilências e por outras variadas formas de mortes. Creio que com o vírus chinês e outras formas, desde alguns anos, já podemos ter atingido 1/4 de morte da profecia de Apocalipse, capítulo 6 e versículo 8. As profecias mencionadas em Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 a 16, e Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 16, já temos cumprimentos que vêm acontecendo há alguns anos. Por exemplo, se o ouvinte puxar no Google fotos sobre a secagem do rio Eufrates, verás que ele já está praticamente seco para dar passagem ao grande exército de 200 milhões de soldados que irá às terras de Israel para tentar eliminar todos os judeus do planeta Terra. Qual o país que poderá fornecer esse exército? Pelas estatísticas, quem tem o exército de mais de 200 milhões de soldados é a China. A profecia em Apocalipse 16, versículo 12, diz que esse exército virá do Oriente. Oriente significa o lado do nascimento do sol. O país com esse grande exército hoje, que está do lado do nascimento do sol, é a China. Segundo dados estatísticos hoje, quem está matando em todo o mundo com o vírus variado segundo denúncias é a China. A probabilidade da China atacar Israel. O dragão vermelho é o símbolo da China. O livro de Apocalipse mostra o diabo na figura do dragão vermelho perseguindo a mulher Israel, que deu à luz à igreja, o filho arrebatado para o céu. E a mulher fugiu para um deserto fora do campo de ação do domínio do grande dragão vermelho. Abrindo um parêntese, Jesus não foi arrebatado para o céu. Ele subiu com o seu próprio poder como Deus, que ele é, sempre foi e sempre será.
A igreja será arrebatada por Jesus, pois ela não tem poder próprio para arrebatar-se a si mesma. Fecha parêntese. Por isso deduzimos que o exército de 200 bilhões da profecia apocalíptica virá da China. Se o ouvinte abrir no Google e digitar a estrada ligando a China com Israel, verá grande parte dessa estrada já construída. Essa estrada provavelmente passará no leito em seco do rio Eufrates. Afinal, para que essa estrada? Conforme a profecia, essa é para levar o exército de 200 bilhões de soldados para tentar destruir Israel. Ezequiel capítulos 38 e 39 prevê Deus atraindo esse exército para Israel, prometendo mostrar quem é Deus, onde o próprio exército destruirá a si mesmo, virando suas armas uns contra os seus próprios companheiros. A mortandade dos inimigos de Israel será tão grande que Israel levará 7 meses para purificar a terra. Ezequiel capítulo 39, versículo 12. Esse exército será sepultado nas terras de Israel. Ezequiel capítulo 39, versículo 11. Observemos o profeta Zacarias fazendo menção daqueles dias. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles em pé, e seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua apodrecerá na sua boca. Zacarias capítulo 14, versículo 12. Apocalipse capítulo 16, versículo 12, mostra esse exército que virá do Oriente, que poderá ser da China, o qual será destruído em Israel. Se for o exército chinês, podemos ver que a China, com suas invenções mortais para as nações, está armazenando juízos para sua própria destruição em Israel. Imaginemos hoje a China com essa ganância desenfreada em ser a nação mais rica do planeta, criando e espalhando mortes para enfraquecer as nações para vender caro seus produtos e comprar barato as ações, e Israel fazendo concorrência com ela. Talvez será esse o motivo do cumprimento da profecia de Apocalipse capítulo 16, versículo 12. E Ezequiel também, capítulos 38 e 39. A China poderá tentar destruir Israel, alegando tirar tropeços do seu caminho. A profecia diz que quem vai agitar esse exército serão os 4 anjos maus que serão soltos no momento certo, os quais estão presos juntos ao grande rio Eufrates. Apocalipse capítulo 9, versículo 14. A profecia diz que no tempo do seu cumprimento, morrerá 1/3 da população no planeta Terra. Apocalipse 9, 15. Hoje estamos enfrentando a crise do coronavírus e outras, creio eu, para cumprir a profecia da abertura do 4º selo, somando a matança de 1/4 da população mundial. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Como disse Jesus, o que estamos passando hoje são os princípios das dores. Tempos piores virão até o fim do governo do anticristo, que será destruído com a vinda de Cristo para as nações. Daniel capítulo 2, versículos 34 e 44. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 25 e 26. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8.
e Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Creio que antes da grande tribulação se estabelecer, Jesus levará daqui os seus redimidos para o céu. Jesus é a nossa única esperança de vitória sobre todo o império de Satanás. Prezado ouvinte, venha a Cristo enquanto é tempo.